né? Ontem tinha pais me pedindo se era para ir para a escola, né? Então, é tudo novo isso, né? Esse sistema. A gente está vivendo nesse ano, um ano diferente, tá? Que a gente não pensava, né? De viver esse ano dessa maneira. E a gente tem conversado com vocês pais, simplesmente através de mensagem, pelo WhatsApp, por e-mails, muitas vezes a gente chamando os pais na escola também, também algumas famílias, a gente vai nas casas visitar, né, a gente foi a semana passada, com o objetivo de nós recuperar alguns alunos. Porque assim, ó, não sei se todos viram ontem, né, o decreto da volta às aulas agora foi estendido até 12 de outubro. Mas eu acredito que nesse ano não voltam às aulas. E eu só quero explicar para vocês, se por um acaso as aulas retornam esse ano, né, a sede, a Secretaria a UCRA aqui de Jaraguá vai ter uma reunião hoje à tarde, eles vão nos passar de como vai funcionar. Mas eu acredito assim, se retornar esse ano, quem vai retornar primeiro são os terceiros anos do ensino médio, tá? Por quê? Porque eles vão se formar. Mas, assim, eu quero dizer para vocês, pais que estão aqui, que com certeza vocês que estão aqui, é aqueles pais que estão presentes na vida escolar do seu filho, né? Então, assim, o que eu preparei hoje para essa reunião? A gente não veio aqui para dar bronca, né? Mas a gente veio para falar da importância desses alunos participarem dessas atividades online. Então, ontem eu procurei até uma pessoa que é responsável pelo conselho tutelar, que conhece mais as leis, né? Porque, às vezes, quando a gente cobra dos pais, dos alunos, eles acham ruim. Só que, assim, nada do que eu vou falar, do que o professor depois vai conversar com vocês, está baseado em nós mesmos, né? Então, a gente se baseia sempre em leis, tá? Então, assim, eu quero começar a contar um pouquinho para vocês de como é o trabalho dos nossos professores, tá? Eu estou muito feliz com os trabalhos dos nossos professores, porque a gente tem 70 professores ativos em sala de aula, e é muito exigido deles, né? A sede exige desses professores 3 vezes mais, né, do que se teria as aulas presenciais. Então, no diário de classe do professor, o professor tem que fazer semanalmente ou quinzenalmente todo o planejamento das aulas deles. E eu, enquanto gestora, eu tenho que ver se esse professor fez esse planejamento ou não. Daí tem o lado do diário online também que ele tem que colocar todos os conteúdos. E depois desse planejamento, o professor, ele elabora as atividades para os alunos. E sempre ele tem que elaborar essas atividades de uma maneira que o nosso aluno entende, lá do outro lado da tela, né? Então, ele coloca na plataforma, que depois o professor Gilson vai explicar um pouquinho, às vezes, né, quem não faz na plataforma tem as atividades impressas, então, assim, o professor tem 3 vezes mais o trabalho dele, né, do que se fosse no presencial, porque ele tem que preparar a aula impressa, a aula via plataforma, né, quando alguns fazem críticas, né, aos nossos professores que estão em casa, recebendo salários, que nem um colunista, semana passada, a gente se revolta, e a gente viu que pais também se revoltaram. Então, assim, nesse ano, aumentou o nosso trabalho, o trabalho do nosso professor, da nossa equipe, e de vocês pais também, de vocês pais que estão sempre presentes na vida do seu filho, porque antes ele ia na aula, e quem tirava as maiores dúvidas, quem que era? O professor, e agora vocês estão também fazendo um pouquinho o papel desse professor na casa de vocês, né? Então, assim, eu quero frisar um pouquinho essa importância dos pais estarem presentes na vida de seus filhos. Tem pais que podem pensar assim, eu dou comida, dou roupa, né? Para os meus filhos é o que basta, mas não é. Isso vai além disso, né? Ou, de repente, os pais perguntam assim para os filhos, você está com as atividades em dias? Você está fazendo? Aí o filho diz que sim. A semana passada, eu visitei um aluno e o pai achava que o filho estava fazendo,
né? Porque eles têm internet boa, têm computador, aí ele confiava no filho, mas às vezes, né, nós temos que estar lá do ladinho da nossa criança, do nosso adolescente, não é porque eles estão no 9º ano, né, nós estamos aqui com pais, hoje de 6º ao 9º ano, então assim, nós temos que realmente cobrar do nosso aluno nessas aulas online, né, não só mandar ele fazer, mas sentar algumas vezes por dia para ver se realmente ele fez essa atividade. Então, vocês pais, nesse processo, vocês são nossos aliados, e eu conto muito com vocês, tá? E os professores também. Os nossos professores, né, que são pedagogos, né, e demais, às vezes, funcionários da escola, eles são interlocutores dos nossos alunos. Então, assim, muitas vezes, quando o pai em casa não dá aquela atenção especial para a criança, para o adolescente, o que esse filho de vocês vai fazer? Ele procura aquele professor, não como professor, mas como um amigo, como um psicólogo, para, de repente, desabafar o que está machucando o coraçãozinho dele. Porque, às vezes, nós, como pais, a gente ama tantos filhos, que às vezes a gente dá tanta coisa, material, coisas assim, e a gente não penetra no coração deles para ver as angústias deles. Então, muitos professores, às vezes eles me procuram, né, olha, está acontecendo isso com esse adolescente e aquilo, né, então o que que a gente faz? A gente chama esses pais para a gente fazer os encaminhamentos. E, às vezes, a gente procura o conselho tutelar. O conselho tutelar, ele não é nosso inimigo, tá? Quando a gente diz assim, a gente vai encaminhar, às vezes, uma ponte, um apoia para o conselho tutelar, a gente faz isso porque a gente quer ajudar as famílias, né? Porque a escola sozinha não dá conta disso. Então, muitas vezes, né, quando a nossa criança, o nosso adolescente, eles têm essa falta de aproximação dos pais, eles caem no mundo das drogas, da prostituição, né? Claro que não é sempre, tem pais que fazem de tudo, e mesmo assim, com a sociedade tão envolvida nesse mundo, a gente pode perder um filho nesse mundo, às vezes, das drogas e das coisas erradas que tem aí fora, né? Mas assim, eu sempre digo assim, quando os pais participam de todas as reuniões, né, de escola, quando eles vêm na escola, quando são chamados, né, hoje estamos aqui, eu estou feliz de ver as carinhas de vocês, pais, né, dá uma saudade, né, dá uma saudade de ver aquela escola cheia, né, às vezes dá vontade de chorar quando eu vou na escola, que aquela escola está vazia, né, então, assim, vocês que estão aqui, com certeza, né, estão sempre presentes, eu conheço bastante pais que estão aqui, eu vejo que realmente quando a gente chama, bom, né, mas a gente nunca sabe demais, eu enquanto diretora, eu aprendo com vocês pais, eu aprendo com os professores, então assim, a gente sempre está aprendendo. Eu só quero ler para vocês alguma coisa do ECA, né, para dizer que essas coisas que o professor depois vai falar, que eu estou falando, que a gente tira do nada, né, porque existem leis também, nós enquanto escola, né, nós temos que cumprir algumas leis, né, para cuidar de nossos alunos, e vocês, enquanto pais, também, porque senão a gente vai responder, né, então o Estatuto da Criança e do Adolescente afirma que todas as crianças têm direito à educação, mas para que a lei funcione, os pais precisam acompanhar o processo educacional dos seus filhos. Então, acompanhar esse processo educacional, agora na época da pandemia, é mais do que no presencial ainda, né? Então, os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular e acompanhar seus filhos, né, ou pupilos na rede regular de ensino. Isso está no artigo 55 do ECA, né? No artigo 246, diz o seguinte, deixar sem justa causa de prover a instituição primária de seu filho em idade escolar, existe uma pena de 15 dias, né, e 1 mês ou multa. Entretanto, quando os pais não mandam os filhos em idade escolar, sem justa causa, a escola existe, né, o crime de abandono intelectual, né, se a escola nega uma vaga para o aluno também, né, também a escola responde, se vocês pais não matriculam
este filho na escola, também, né, vão sofrer essa pena. No artigo 56, né, ele diz o seguinte, atribuir aos dirigentes dos estabelecimentos de ensino a responsabilidade de comunicar ao conselho tutelar o disposto nos três incisos em que se desdobra, né? Então, maus tratos envolvendo alunos, né? Retenção de faltas injustificada e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares, elevados níveis de repetição. Então, isso aqui que eu vou falar agora, eu não tirei do nada. A gente sempre tem que se basear em algumas leis, tá? Então, assim, referente a isso que eu falei, né? A importância dos pais, nesse momento, acompanhar as atividades online. Porque a escola, a sala de aula, nesse momento, ela está em casa. O professor, ele passa o conteúdo, ele explica, ele atende os alunos pela plataforma, né, por e-mail, pelo WhatsApp, às vezes por videochamada, às vezes tem professor que faz Meet e dá aula assim também, né? Mas o papel do pai em casa, nesse momento de aulas à distância, é de suma importância, tá? Porque vocês, muitos pais, estão até aprendendo a ser professor, e às vezes tem que estar lá discutindo com os alunos, e aprende algumas matérias também, né? É muito importante que vocês, enquanto família, estabeleçam uma rotina. Essa vida de pandemia é difícil para nós todos, né? Então, assim, se a criança, se o adolescente, ele frequenta a escola, por exemplo, de manhã, né? Se for melhor para vocês, nesse momento, acompanhar ele de manhã, então, assim, ó, tiram o celular, tiram jogos e digam, não, agora você vai entrar na sala de aula e você vai estudar. Mas se de repente vocês pais que os filhos estudam de manhã, estão em casa à tarde, ou chegam 5 horas, pode estabelecer outro momento, tá? O importante é vocês estarem sempre lado a lado, né, ajudando esse processo de alfabetização. Muitos, às vezes, trocam os telefones e não comunicam as pessoas da escola. Então, nós temos assim, ó, por exemplo, de sexto ou nono ano, nós temos duas coordenadoras. A assessora Mara, ela coordena todos os sextos anos, e a assessora Helenice, ela coordena os sétimos, oitavos e nono. Se mudar um telefone, sempre para passar para elas, tá? Porque senão daí elas perdem o contato com vocês. Muitos podem dizer assim, mas o meu filho não vai na escola, ele não ganha falta. Ele ganha sim. Quando ele está doente, né, nós temos alunos internados, né, eles têm que nos encaminhar, justificando a falta através de um atestado médico, né. É claro que tem dias que o aluno às vezes está doente, por exemplo, nós tivemos alunos que foram afetados pelo coronavírus e não precisaram ficar internados, mas também eles tinham que ficar isolados num quarto, eles não tinham condições, às vezes, de participar das aulas. Então, o que a família fazia? Nos comunicavam, né? Através de uma fala, através de uma mensagem e coisa e tal, né? Então, sempre justificar as faltas, seja com atestado médico, seja com alguma mensagem, uma fala com as coordenadoras da escola, tá? Então, quando eu falo em falta, mas ninguém ganha falta, ganha sim, tá? Cada atividade que o aluno deixa de entregar para o professor é uma falta, tá? É assim que funcionam as faltas. Eu quero falar também um pouquinho sobre os fechamentos dos trimestres. Muitos pais me perguntam por que não fecha o trimestre, tá? O trimestre, ele não fecha nesse momento, por quê? Porque a gente sabe, principalmente no ensino médio, e nós temos bastante aqui de sexto ou nono também, que não estão fazendo as atividades. Se a gente fecha o trimestre nesse momento, aqueles alunos, tá, eles vão sair como reprovados, porque eles não têm nota, porque o professor, a cada atividade, a cada avaliação que ele faz, ele corrige e ele joga as notas no professor online. Então, vocês consultando o aluno online, não se preocupem, tá? Do bimestre não fechar. De qualquer forma, até final do ano, a gente vai fechar o ano, tá? Vocês podem me pedir, vai ter reprovações? Vai ter, tá? Eu sempre digo para o aluno, quando eu vou na casa, que eu fui já 2 vezes com o cara oficial da gerência, com o diretor de ensino junto, né? A gente vai lá para eles fazer essas atividades. Se o aluno não faz nada, claro que ele vai ter reprovação. Então, eu sempre digo para eles, poxa, é um ano atípico, é diferente.
vocês não vão aprender tudo o que a gente iria aprender no presencial, mas pelo menos se esforcem um pouquinho, façam atividades para não perder esse ano, tá? Com certeza, o ano de 2021, nós vamos ter que elaborar um planejamento totalmente diferente, tá? Não significa que os alunos que estão fazendo vão reprovar. Com certeza, tá? Isso eu vou dizer para vocês. O aluno que faz tudo, tá? Mesmo tendo algumas notas baixas, ele vai ser aprovado, tá? Agora, aquele que não faz nada, né? Infelizmente, não. Então, o que que vai ser feito ano que vem? Vai ser reestruturado todos os conteúdos, né? O aluno que está no sexto ano, ele vai para o sétimo, mas o professor, ele, num determinado momento do ano, ele vai ter que resgatar alguns conteúdos que ficaram para trás no sexto ano, para depois poder seguir, né? Então, provavelmente vai ser meio dessa maneira, tá? Deixa eu ver se ficou mais alguma coisa, acho que de minha parte seria isso, né? A gente quer agradecer bastante, né, essas famílias, porque a gente, mesmo nessa época de aulas à distância, a gente vê tanto trabalho de alguns alunos maravilhosos, né? E nós todos, eu enquanto gestor, professores das tecnologias também, né? Vocês também, né? Quem é que de vocês já participou? Depois vocês vão ter até a oportunidade, às vezes, de falar. Daí depois que o professor Gilson fala, se alguém tiver uma pergunta, podem falar ao vivo, é só ligar o microfone, né? Então, assim, antes do início do ano, eu nunca tinha participado numa reunião via esse sistema Meet, né? Então, a gente teve que aprender. Quem diria que nós, enquanto pais, nós iríamos fazer uma reunião assim, né? E quem sabe, depois do ano que vem, a gente continua usando essas tecnologias, né, para o bem nosso também, tá bom? Então, eu agradeço a presença de vocês, e agora eu convido, porque, assim, a gente não estipulou para todos os professores falar, senão há uma repetição, né? Daí, então, na reunião agora de manhã, quem vai participar é o professor Gilson, né? Ele é nosso professor efetivo em língua portuguesa, ele trabalha com algumas turmas do ensino fundamental e trabalha com o ensino médio. O professor Gilson fez o concurso, ele se efetivou na nossa escola, né? Às vezes o professor Gilson, ele me procura bastante angustiado, né? Da preocupação, ele fica assim muito preocupado quando os alunos não dão as devolutivas, né? Aí eu disse para ele, é um processo que a gente tem que ir caminhando e resgatando, aos poucos a gente resgata, né? Ontem eu fiquei muito feliz, tá? Porque a semana passada eu visitei um aluno do ensino médio e ele tinha 70 atividades atrasadas, tá? Aí o que que a gente fez? A gente deu impressa de uma semana, aí eu disse para ele, na quarta-feira você vem trazer lá na escola e você pega as outras, né? Daí eu dei um calhamaço de atividades e eu disse, ó, te coloco uma meta, tá? Essa semana você coloca o dia, de repente até quarta-feira, de 3 semanas, depois mais 3. Então, isso que eu peço para vocês pais também, né? Se os filhos de vocês têm atividades atrasadas, aos poucos vão colocando em dia. Então, professor Gilson, bom dia, tudo bom? Bom dia a todos. Como a diretora mesmo falou, é um ano bem atípico, bem diferente para todo mundo. Minha primeira reunião também online, né? E a primeira vez que eu vou falar com os pais acerca de algo, já que esse ano só que eu vim para a escola. Mas assim, aí eu fiquei pensando o que eu falaria para vocês, já que não é um ano normal. Me veio duas palavrinhas na cabeça para explicar esse ano. Quero compartilhar rapidamente com vocês, não quero me alongar muito. Eu acho que as duas principais palavras que refletem esse ano para todos nós é aprendizado e esforço. Acompanhando o dia a dia dos professores na escola e em grupos, eu percebo o quanto nós, professores, estamos buscando e aprendendo esse ano. Não só nós, mas vocês, pais, também, principalmente. Como a diretora mesmo falou, no início do ano, ninguém imaginava que isso ia tomar as proporções que tomaram, né? Então, a gente precisou começar uma série de adaptações. Professores aí com 20, 10, 20, 30 anos de sala de aula, sempre olhando ali nos olhos do aluno, que agora, infelizmente, são obrigados a olhar, o único olho que eles conseguem olhar é o óptico da câmera. Tudo muito diferente, tudo muito estranho para todo mundo. Então, todo mundo precisou aprender
Você, pai, que talvez nunca precisou mexer num editor de vídeo, agora, de repente, para poder ajudar o filho, começou a aprender, começou a mexer nessas coisas. Então, esse ano trouxe muito aprendizado diferente. E espero que, a partir dele, esse aprendizado continue. Formas da gente olhar a vida, tudo isso é algo importante a se discutir nesse momento. Eu sempre falo que escola não é só gramática, mas também é isso, é a vida. Então, todo esse aprendizado que a gente tem, a gente precisa levar para frente. Mas para que isso acontecesse, aí entra o esforço. Porque, assim como vocês sabem, assim, do dia a dia mesmo, aí levando para fora das questões pedagógicas, quando você precisou aprender alguma coisa, você precisou se esforçar. E é isso que a gente está pedindo hoje. A diretora já falou sobre o valor de você, pai, estar presente na vida do teu filho. Eu, como professor, eu tenho um pensamento, e acredito que os professores todos partilham desse mesmo pensamento que eu, que é que o aluno, lá na frente, ele se dê bem. Nenhum professor, nenhum membro da gestão pensa no aluno, de repente, se perder de alguma forma. Eu já falei em alguma turma a respeito de uma coisa, que é quando eu ficar velhinho, eu quero chegar um dia no consultório e ver um aluno meu lá. Mas para isso, em algum momento, a gente precisa se esforçar. Em algum momento, a gente precisa querer. E assim, a escola, ela tem feito a sua parte. Eu vejo que muitos pais têm feito as suas. Se não fosse assim, a sala não estaria cheia de pais hoje, numa manhã, para disponibilizar esse tempo aí para a gente estar conversando. Então, é extremamente importante, pai, que você tire um tempinho, veja o que teu filho está fazendo. Como a diretora mesmo falou, e até quero compartilhar com vocês aqui uma experiência que eu tive nessa quarta-feira. Um menino que foi entregar atividade na escola e ele tinha colocado uma atividade pronta em cima e o restante ele não havia feito. E acredito que na cabeça dele ele ia entregar dessa forma e ia passar. Só que eu peguei e comecei... Quando eu peguei, ele viu que eu coloquei para verificar as atividades, ele automaticamente se defendeu, falando, não, eu deixei duas sem fazer. Só que ele só tinha feito a primeira. Eu tenho certeza que, nesse momento, ele deve ter falado para o pai ou para o responsável quando saiu, se eles olhassem, estaria feito a primeira. Então, a gente sabe que muitos acabam imaginando que tem esse tempo em casa, então, esse tempo disponível para eles, quanto antes eles fizerem as atividades, é melhor. Então, alguns acabam tentando, de uma forma ou de outra, ludibriar a gente. Uma coisa que eu preciso conversar sobre as atividades impressas, já que eu toquei no assunto, é exatamente isso, a quantidade enorme de alunos que estão entregando as atividades sem fazer. Tá? De repente, ou entra nessa questão de que ele simplesmente não quer fazer, ou entra na questão de ele não ter entendido a atividade. Mas se acontece isso, do aluno não entender a atividade, a gente tem canais, tem os grupos do WhatsApp, e ali tem os números dos professores que eles podem entrar em contato diretamente com a gente para tirar qualquer dúvida sobre qualquer atividade. Em nenhum momento o aluno vai ligar ao professor ou vai mandar uma mensagem, o professor vai dizer, não, eu não vou te explicar. Todo momento, inclusive para todos os alunos que eu dou aula, podem confirmar que eu sempre falo, que estou sempre à disposição, todo momento, para que eles tirem as dúvidas deles. Só que pouquíssimos fazem isso. E aí a gente acaba recebendo ou atividades feitas erradas, porque como ele não conseguiu entender a atividade, ele fez do jeito que ele achava que deveria fazer. Então, eu, mais uma vez, vou reafirmar, todos os professores, a escola toda, ela está à disposição dos pais, dos alunos, para que eles tirem as dúvidas. Alguns pais vêm me procurar, tiram dúvidas junto com os alunos, isso é muito importante. Porque como você, pai, está mais próximo deles nesse momento, consegue tirar as dúvidas, se você consegue a mesma explicação que eu estou dando para ele, talvez você, por ter uma maturidade cognitiva um pouco maior do que a dele, consiga explicar melhor para ele, também vai auxiliar ele a aprender alguma coisa nesse ano. Porque também não é... Qual é a minha principal preocupação?
Não é só passar o conteúdo, porque se eu só passar o conteúdo, é muito simples. Eu faço meu planejamento, vou lá, lanço e tá, já dei o conteúdo. Não, não é isso que eu quero. Eu não quero que eles simplesmente façam as atividades, eu quero que eles aprendam alguma coisa desse ano. Porque é o mais importante, acho que a função principal da escola é ensinar. Então, eles precisam aprender alguma coisa esse ano. O que acontece quando eles não aprendem? Uma coisa que tira completamente esse poder de aprendizado são as cópias da internet. De repente, isso seja eu, seja professor de geografia ou de história, que peça um texto, e o aluno vai lá, pega na internet, copia e está feita a atividade. Só que isso é extremamente prejudicial para os pais que de repente já fizeram, ou de repente estão fazendo uma faculdade, sabem que lá a cobrança em relação a textos ela é bem mais profunda. O que acontece quando o aluno copia da internet e não faz de próprio cunho? Ele perde essa capacidade de opinar, de mostrar, através de conseguir produzir um texto com a própria opinião dele. Tá? Então, ele perde essa capacidade de produção textual. E, como eu falei, não importa se é só em língua portuguesa, não, todas as matérias, uma hora ou outra, vão pedir um texto para ele. Então, essa capacidade é muito importante que eles tenham. Então, por isso que eu falo, é extremamente prejudicial. Eu sempre pergunto para o aluno quando ele copia. E um hábito que eu tenho, e aí eu falo, de forma particular, é todo o texto que eu pego uma parte do texto e eu coloco no Google para ver se eu encontro, pelo menos a referência de onde ele tirou. Porque também precisa fazer o texto baseado em alguma coisa. Se ele copiou, automaticamente eu vou achar. Então, claro que a pesquisa ela é fundamental quando ele faz um texto, mas cópias é extremamente prejudicial para ele, porque ele vai acabar se acomodando. E meu pai sempre dizia uma coisa para mim, um dos ensinamentos dele, foi que se eu aprendo pequeno, eu cresço fazendo. Então, esse é o momento da gente ensinar ele que ele precisa fazer as atividades de próprio cunho, ao invés de copiar. Porque aí ele vai crescer aprendendo dessa forma e sempre vai estar fazendo dessa forma. Eu sei que nesse momento, talvez, a quantidade de atividades para eles estejam achando que é demais, então isso agiliza. Mas volto a repetir, não adianta ele entregar uma coisa copiada, ele não vai absorver nada daquele conteúdo. Porque muitas vezes ele quer ler o que ele copiou. Eu falei das dúvidas que precisam tirar, então, mais uma vez, eu me coloco à disposição, assim como todos os professores se colocam à disposição de cada aluno para qualquer atividade que tenha dúvida, para que ele possa fazer a atividade de forma a absorver alguma coisa daquela atividade. Língua portuguesa, principalmente, já que eu sou professor de língua portuguesa, é uma matéria acumulativa, então, um assunto que ele aprender esse ano, talvez esse assunto leve até o terceiro do ensino médio. Então, se ele não tiver essa estrutura, lá na frente ele vai começar a pedalar, a patinar no aprendizado dele, e isso não vai ser muito bom, ele acaba ficando para trás. Então, é o que eu digo, essa reunião, eu imagino que ela não seja, assim, uma reunião para apontar responsáveis, porque você, pai, precisa fazer isso, porque você, professor, precisa fazer isso. Eu acho que ela serve mais como um abraço, para a gente dizer, sabe, a escola, ela vai muito além do que só aquele prédio, tá? A esfera dela, ela chega até a sua casa. Então, você, pai, também é um braço da educação. E é esse braço que a gente hoje está pedindo, para que eles façam, para que eles consigam aprender alguma coisa, e para que a gente consiga, porque, sim, o protagonismo na educação, na minha opinião, é o aluno. Ele é o fator principal, ele precisa ter o conhecimento, ele precisa crescer, seja de forma acadêmica ou de forma social, é ele que precisa. Então, eu, assim como me coloco à disposição, eu peço encarecidamente, pai, que nos ajude, que valorize o aprendizado do seu filho, que ajude, que venha tirar dúvida junto com eles, para que vocês também consigam entender no momento em que ele não possa, naquele momento o professor não pode falar com ele, você consiga de imediato, talvez, ajudar um pouco, até que o professor consiga tomar a iniciativa. O que eu tinha para falar, acho que basicamente era isso, diretora.
agradeço aos pais por terem me ouvido. A gente quer agradecer, né, professor Gilson, né? Estão me ouvindo? Sim? É isso mesmo, professor Gilson, né? A gente não sabe se a gente está fazendo certo ou errado, né? Então, assim, eu até, se tiver algum pai que, de repente, né, quer falar um pouco, ou dar uma sugestão, alguma angústia, como é que está sendo, né, pode ligar o microfone e podem falar, tá? E tem também os chats lá do ladinho, querem fazer pergunta por lá, podem fazer, né, se vocês não querem. Mas vocês podem, é só ir lá embaixo, né, sabe, onde tem o microfonezinho, aí vocês ligam o microfone e podem falar, né? Eu gostaria de ouvir um pai, pelo menos, aqui, né? Eu disse, hoje de manhã eu estava assim com o coração acelerado, né? Porque é a primeira reunião que a gente faz com os pais. E ontem eu conversei com diversos diretores, colegas meus, de outras escolas, nenhum tinha feito com os pais, né? Através dessa mídia, né? Desse canal. Então, assim, eu estava ansiosa e eu estou feliz. Não importa se tem 40, 45 pais aqui, mas vocês que estão aqui, com certeza, vocês vão para a nossa escola, para os filhos de vocês, e vocês vão poder nos ajudar, às vezes através de opiniões nos próprios grupos, né, para ajudar outros pais. Então, eu sempre digo, não importa se não vem a escola toda, tá? Mas vocês que estão aqui vão fazer a diferença junto com a escola. Que nem o professor Gilson falou, a escola vai além, né? Ela tem diversos horizontes, e vocês nos ajudam nisso, né? Mas vamos lá? Tem algum pai que queira falar? Eu queria ouvir pelo menos um. Não precisa ter vergonha, tá? Que a diretora, a primeira reunião, o coração também acelerou, tá? Não precisa ter vergonha. Vamos falar alguém, então. Vamos lá? Quem é o pai que se prontifica? É só ligar o microfone. Professor Spezia, agora entrando, não estava conseguindo, né? O professor Spezia, ele é professor e ele é pai também, ele tem uma filha que estuda, né? A mãe lá está querendo falar, acho que o filho está ajudando, ligar o microfone, né? Legal. Ai, meu Deus do céu. Eu sou avó do Luiz Gustavo Barg, né? Eu queria fazer uma pergunta, que nem o professor ali estava falando, né? Que assim, copiar, né? Da internet não passa de ano. Mas quando a pessoa não... Que nem o meu neto, né? A cabeça dele não ajuda tanto para fazer né? Escrever do próprio punho. Daí como é que faz? Só um pouquinho, mãe. Quando o professor Gilson quis colocar copiar da internet, ele não quis dizer que a gente não pode se basear em textos, em livros, né? O que a gente não pode, que é até assim, às vezes, se a gente copia um texto, existe o plágio, né, que o professor Gilson esses dias até explicou para os alunos. Ele tem que ir lá na internet, pesquisar aquele assunto, ele vai ler, os pais vão ler junto com ele, algumas partes a gente pode tirar, mas assim, a gente tem que colocar também um pouco da gente, entende? Então, o que a gente não pode é cópia idêntica da internet. Quando eu vou fazer um trabalho, se eu estou fazendo uma pós-graduação, se eu vou escrever um artigo, jamais eu vou escrever tudo do meu, né? Eu não vou enriquecer, eu vou ter que ter muitos livros, e assim, quando ele vai escrever um texto, se ele copia uma parte, alguma coisa da internet, ele sempre, o professor Gilson está aí ainda? Professor Gilson, tem que identificar, né, professor Spezia, né? Também quem pode me ajudar, sempre identificar do autor que foi tirado aquela parte. Sim, tá? Aqui sim. A referência, Sim. né? Entendi. Diretora? Isso, explica um pouquinho o que a mãe quis falar, se eu expliquei certo, mas assim, sempre nominar o autor quando é copiado alguma parte, né, de um livro ou alguma coisa da internet. O professor Gilson, acho que pode explicar essa parte para a mãe, né? Sim, geralmente quando ele pega e pesquisa da internet alguma coisa, ele precisa fazer a referência de onde ele tirou. Aí não caracteriza plágio. Então é importante que ele faça essa referência, sabe? O que eu quis falar com fazer do próprio cunho,
Porque, às vezes, é muito mais importante ele fazer um texto curto, mas que eu entenda que foi ele quem fez, que ele conseguiu, sabe, pensar e Sim. fazer, mesmo que seja curtinho, muito mais interessante para ele isso, ele vai absorver muito mais do que simplesmente ele ir lá na internet, simplesmente copiar tudo e colar. Porque, como eu falei, muitas vezes ele não vai nem ler, ele só vai ver o título e pronto, é aquilo ali o tema e vou fazer. Existem Sim. casos e casos, sabe? Como eu falei, a gente analisa caso a caso. Às vezes o aluno faz alguma coisa, a gente percebe que de repente ele tem uma certa dificuldade. Então a gente, entre os professores mesmo, a gente conversa sem conhecer o aluno, porque como eu falei, meu primeiro ano ali, eu não conheço todos os alunos. Então a gente costuma perguntar, você conhece esse aluno? Sabe se ele tem alguma dificuldade? E aí a gente se conversa, a gente consegue chegar a um resultado satisfatório dessa forma. Então não se preocupe quanto a isso, quanto ao fato dele ter dificuldade. E Tá sempre bom. que ele precisar, ter dificuldade com algum texto, manda para mim, ó, professor, tá certo assim, tá bom assim, e a gente vai ajudar ele, porque essa é a nossa função. Não sei se eu consegui explicar. Tá bom, então. Tá bom. Eu só Muito obrigado pela atenção. a ideia que o Gilson colocou ali, em função de cópias de internet ou algo assim. Quando nós estamos presencial, olho no olho, se ele tiver cópia fiel de internet, porque assim, é tão fácil chegar e ser só copista, copiar, mas não entrou nada na cabeça dele, copiou e aí se nós estiver frente a frente, olho no olho, dá para chegar e dizer, ó, como é que você conseguiu extrair isso aí? Como é que você conseguiu tirar essa forma de pensamento? Aí ele tem que se virar nos 30 para conseguir mostrar para nós que ele buscou, que ele estudou, para conseguir botar na folha. Assim, não assim, para nós é tão distante que ele só copia na folha e entrega. Então, ele não fica nada de conhecimento praticamente para ele. Então, essa é a nossa dificuldade. Tá? O importante muitas vezes, fazer a referência e a introdução e a conclusão. Tá? Para ele concluir essa parte da internet copiada, isso seria importante também colocar. Tá? O entendimento dele pode copiar, mas aí ele vai ter que botar no final o entendimento dele, uma conclusão que ele teve desse texto. Certo, vó? Ótimo. Legal, né? Eu acho que deu. Tem mais algum pai que, de repente, queira, né? Alguns estão colocando algumas colocações no chat, né? A orientadora já disse que é para entrar em contato, né? No particular. Deixa eu ver. Quero falar sobre... Acho que o professor Gilson já explicou, né? Isso, acho que isso ficou claro. Das cópias, tem alguém que quer falar? Tem uma mãe aí que quer falar? Pode falar? Oi. Oi, bom dia, diretora, bom dia, professores, pais. Eu só queria colocar uma colocação. Eu tenho 4 crianças, né, e 2 no 6º, outra no 8º ano, e eu queria até o professor Spezia estar aqui, eu queria dar os parabéns para ele, porque o Elias, que está no 6º ano, ele teve já 2 aulas com o professor pelo MET, e eu acho que isso ajuda também muito as crianças. Porque a gente, como pai, eu não terminei meus estudos, meu esposo, né, terminou, mas fez supletivo, e principalmente matemática, que é a matéria que mais pega aqui em casa. Então, assim, eu sei que está sendo muito trabalhoso para vocês também, a gente entende o lado de vocês, mas eu queria só deixar uma sugestão, se fizesse uma aula, pelo menos, uma vez no mês, com todos reunidos, assim, MET, para explicar, tirar as dúvidas deles, eu acho que também resolveria muito a questão aqui para a gente conseguir orientar até eles também, né? A gente tem tentado estar sempre presente, mas às vezes é complicado porque são 4 fases diferentes, né? Então, tá acompanhando eles, a gente tem feito o máximo possível, mas eu acho que se fizesse mais aulas igual o professor Spezia está fazendo, ajudaria bastante, que o Elias tem entendido muito a matéria do professor e ele tem gostado também muito de história. Então, é isso. Obrigado. Legal, que bom. Que nem a mãe falou, né? Tudo a gente tem que ir se acostumando, né? Então, muitos professores já estão gravando aulas, né? O professor Gelásio de matemática, ele comprou até um quadro, ele grava, às vezes, daí ele grava no YouTube, ele joga o vídeo na plataforma, né? Também ele explica muito bem. Alguns professores gravam de formas diferentes, né? Porque, que nem eu digo, todo professor tem aquele medo também das tecnologias, né? Eu disse, as primeiras reuniões que eu fazia com os professores, através desse sistema, né? Eu dizia para
para a assessora Mara, né, tu vem lá em casa, fica lá do meu ladinho junto comigo, né, porque eu me sentia insegura, né, hoje já a gente consegue cada uma fazer na sua casa, então, assim, isso é diferente, mas que bom que vocês colocaram, né, eu sempre digo para os professores que estão aqui presentes, né, às vezes, eu digo para eles, não ficam escrevendo tanto, que o aluno não vai ler, às vezes, se vocês gravam, ou fazem um Meet mesmo, uma aulinha de 5, 10 minutos, ele vai aprender mais, né? Mas que bom que a gente tem essa sugestão e a gente tem muito tempo pela frente, né? Às vezes não precisa ser toda semana essa aula, mas de vez em quando, pelo Meet, até para tirar as dúvidas, né? E a sugestão que eu dou para os meus professores aqui agora, tá, professores? Vocês têm aqui as 2 orientadoras, que são as 2 assessoras. Se vocês tiverem dificuldade de montar uma aula através, elas montam, tá, para vocês, e vocês só entram com o conteúdo. Fechado, então? Né? Eu acho legal quando os pais, que nem essa sugestão aqui de reunião de pais, não partiu de mim, partiu de uma professora. Aí eu digo para os professores, vocês têm que nos ajudar também, porque às vezes a gente não tem essas ideias, né? E assim, essas colocações, essa participação de vocês, pais, podem me procurar, me dar ideia pelo WhatsApp, às vezes tem pais, não quero colocar aqui no grupo, mas vocês podem procurar as orientadoras, podem me procurar, né? Eu estou assim, ficando quase louca, né? Mas estou em todos os grupos de alunos, justamente para participar e acompanhar, para ver o que está acontecendo, né? Acompanho todo o planejamento do professor também. A gente tem que cuidar, às vezes, quando a gente conversa com o professor, que a gente vê que também ele faz alguma coisa que não está dentro, não é porque ele não sabe, tá? É porque é diferente, mas, assim, eu quero parabenizar os professores aqui, que em questão de organização de documentação, né? Sexta-feira eu tive que mandar um relatório para a sede, eu mandei 100% concluído, então, assim, o que a gente vai tentando fazer é que os alunos também estejam 100% concluídos. Após essa reunião, as assessoras que estão aqui, elas vão fazer uma ata, tá? Elas vão fazer uma ata, elas vão relatar tudo o que nós discutimos aqui nessa reunião. Aí eu vou mandar para o grupo dos alunos, grupo de pais, né? Porque, tipo assim, o que foi discutido aqui, agora nós temos que caminhar, né? Para a gente tentar, assim, se numa sala nós temos 30 alunos, nós teríamos que ter os 30 alunos fazendo. Claro que uns produzem mais e outros produzem menos, né? Beleza? Mais algum pai quer colocar alguma coisa? Ó, eu bati foto das telinhas de vocês, tá? Depois eu quero me exibir, né? Porque acho que é a primeira escola que tá fazendo reunião assim, daí eu vou me exibir, vou colocar lá na Face, não quero nem saber. Legal, né? A gente marcou essas reuniões em 3 períodos, né? Marcamos o primeiro só de sexto ao 9º ano, né? Aí a gente fez hoje de manhã, às 9 horas, vamos fazer hoje à noite às 19 e amanhã à tarde às 3. Por quê? Porque tem pais que trabalham o primeiro turno, vão poder participar de noite, né? Tem pais que trabalham horário normal, também participam na noite. Tem pais que trabalham o primeiro turno, de repente podem participar à tarde e assim vai, né? Quem trabalha o segundo turno só podia participar desse horário, né? Tem pais que estão aqui o tempo todo, né? Que estão em casa, né? Com os filhos. Mas gostaram da reunião, então? Fazem um joia quem gostou. Que bom. Então, assim, da nossa parte seria isso, tá, pais? E com certeza a gente vai marcar mais reuniões assim, que eu acho que vai ser bem produtivo, né? De repente, na próxima reunião, vocês tragam os filhos para ficar aí com vocês também, né? Para eles ouvirem, de repente a gente pega um tema diferente, né? Porque nesse momento a gente também tem que trabalhar muito a cabeça da gente, né? Senão a gente pira, né? Eu digo, a semana passada, a gente quer ser forte o tempo todo para deixar o professor forte, né? E a gente achava que em agosto voltava, né? Eu, enquanto gestora, né, a gente tem dívida da escola para pagar, que não está vindo verbas, às vezes, do Estado, né, até eu quero aproveitar aqui, eu sei que não seria o momento, né, mas, assim, eu mandei um bilhetinho, então, assim, os pais que tiverem condições, né, de repente, dia
acertar, procurar nós lá na escola, a gente está lá de segunda a quinta, né? E na quarta-feira o dia todo, né? Então, às vezes, 10 reaisinhos que os pais conseguem, vai nos ajudar bastante, porque eu vou confessar uma coisa, eu paguei uma dívida da escola, né, que descolou o piso da sala de aula com o meu dinheiro, até esperar vir o dinheiro do CEPESC, né? Por quê? Porque eu não podia deixar os alunos entrar com o piso quebrado ou sem piso, né? Então, a gente fez contando com o dinheiro do CEPESC Serviço, esse dinheiro não veio, né? Ele não veio, não sei, mandei o e-mail direto para a sede, e os cobradores me cobrando, e a gente não gosta de dever, né? Então, eu negociei lá, que eu paguei com o meu dinheiro, e depois, quando vem, eles me devolvem, né? Então, assim, entrou, acho que a última campanha que eu fiz, R$ 330 de mensalidade, né? E sempre entrava, e a gente tinha as vendas, agora não entra mais nada, né? Então, os pais que estão aqui, que queiram passar na escola, acertar a sua mensalidade, a gente sabe que é uma contribuição espontânea, a gente sabe que nesse momento de pandemia, existem famílias que perderam o seu serviço, a escola não obriga, mas quem quiser colaborar com 10 reaisinhos, será bem-vindo, tá bom? Então, acho que seria isso, né? Acho que os professores também, o professor Gilson representou muito bem os professores, né? Quero agradecer, ele também estava nervoso, ele disse, diretor, é a primeira vez que eu vou conversar com os pais, né? Mas ele falou muito bem, né? E a gente está aqui, a gente está junto, a gente está para se ajudar, né? Que nem hoje de manhã, quando eu e o professor Gilson estávamos conversando, né? Eu disse, eu estou um pouco ansiosa, ele também, daí eu disse, nós vamos ter uma conversa com os pais, né? E que bom ver as carinhas de vocês, né? A gente fica feliz, né? A gente se emociona também, né? Tá bom? Então, de minha parte, seria isso. Um grande abraço, tá? Se vocês puderem colocar nos grupos lá, para os pais que não participaram, vamos participar das outras reuniões, hoje de noite ou amanhã à tarde, incentivar, que a reunião foi boa, que valeu a pena, tá? Então, eu me despeço por aqui, daqui a pouco eu tenho que ir lá na escola resolver mais um negocinho, né? Eu disse ontem eu tinha que ir, porque tinha pais, né, me pedindo se era na escola para ir, né? Então, assim, é tudo confuso para nós tudo, né? Mas que bom, né? Um beijo para vocês, um abraço, tá? Até mais. Grande abraço para todos. Apoiem seus filhos e fiquem em casa. Grande abraço.